Hoje o Saúde em Prática vai tratar de morte súbita. Quais as causas? O que fazer ao se deparar com alguém tendo um mal súbito? Como preveni-lo? Essas e outras questões sobre morte súbita você confere no Saúde em Prática, que começa agora. E para tirar as nossas dúvidas sobre morte súbita, recebemos aqui o Dr. Marcelo Laneza Felício, que é cirurgião cardiovascular e professor da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. Dr. Marcelo, seja bem-vindo ao Saúde em Prática. Muito obrigado. É um prazer recebê-lo, viu? Agora, Dr. Marcelo, o que é que caracteriza a morte súbita? A morte súbita é uma morte inesperada após a perda abrupta da consciência. Por definição, ela não está relacionada a circunstâncias violentas. Então, exclui causas violentas como homicídio, suicídio e até acidentes. Na grande maioria dos casos, os pacientes não apresentam muitos sintomas relevantes, mas em torno de 90% já existe uma doença cardíaca que não foi previamente diagnosticada. Entendi. Agora, a morte súbita nem sempre ela é de origem cardíaca, né, doutor? Sim, apesar de a grande maioria das causas serem de origem cardíaca, existem algumas causas não cardíacas, como por embolia pulmonar, pode acontecer uma morte súbita por acidente vascular cerebral e também por ruptura de um aneurisma da aorta. Interessante. Agora, qual é a diferença entre a morte súbita e o infarto, doutor Marcelo? No infarto agudo do miocárdio, nós temos a lesão celular, a morte de células do coração. Isto ocorre por uma diminuição de oxigênio e nutrientes para o músculo cardíaco. Então, dependendo da intensidade e da extensão do comprometimento da área de infarto, o infarto agudo do miocárdio também pode levar à morte súbita. Isso ou por diminuição importante da contratilidade da função de bomba do coração, ou por surgimento de algumas arritmias malignas. Bom, doutora, a nossa equipe de produção foi até as ruas, né, para saber as dúvidas das pessoas sobre morte súbita. E a Lisa tem uma pergunta que a gente vai ver agora. Doutor, o que sente quem está tendo um mal súbito? E quais são os sintomas? Bom, Lisa, existem alguns sintomas premonitórios. Então, a pessoa pode apresentar dor no peito, falta de ar, em alguns casos, palpitações, sudorese e tontura. Grande parte, a primeira manifestação já pode ser a morte súbita, mas a maioria já tem uma doença cardíaca que não foi diagnosticada. Ou seja, pode até ser evitada de repente, Exatamente. né? Agora, por que na maioria das vezes o mal súbito acontece durante a prática esportiva, principalmente aqueles exercícios mais intensos, doutor Marcelo? Veja bem, a prática de atividade física regular, ela até previne e controla fatores de riscos cardiológicos, como auxilia no controle dos níveis de pressão arterial, controle do peso, da glicemia e dos níveis do colesterol. Em contrapartida, a prática intensa e irregular, aqueles atletas de finais de semana, aí nesses casos existe um certo perigo. E a atividade física, nesses casos, ela está relacionada ao maior número de eventos cardiovasculares. Então, a prática de esporte intensa, ela deve ser encarada como um coadjuvante, um gatilho de um sistema complexo, onde existe uma doença cardíaca prévia, que não foi diagnosticada, e a prática de esporte de um indivíduo que não tem um certo condicionamento físico. É importante, acho que também a gente dizer que não é para as pessoas não Sim. praticarem, né, mesmo que de vez em quando a atividade física, mas de repente se não tem o hábito, pelo menos não realizar atividades muito intensas, né, que vai exigir
demais do seu corpo, além do que ele possa aguentar, né, doutor Marcelo? Agora, a gente pode dizer que as pessoas que morrem durante a prática de exercício físico não tinham feito, de repente, uma avaliação física prévia? Muitos casos de morte súbita, eles poderiam ser evitados. Hoje, é importante o que chamamos da avaliação pré-participação, que é aquela avaliação física e avaliação médica, às vezes até com exames diagnósticos, para evitar que isso aconteça. Então, muitos casos podem ser evitados. Doutor, você poderia dar dados para a gente de qual a incidência de morte súbita hoje, aproximadamente, no Brasil? Estima-se que em torno de mais de 200 mil mortes súbitas aconteçam por ano no Brasil. E muitas delas poderiam ser evitadas, esse número poderia ser reduzido se as doenças foram previamente diagnosticadas e tomados os devidos cuidados. Doutor Marcelo, já que a gente está falando, né, a gente acabou de falar sobre a morte súbita durante as práticas de exercícios físicos, né, sempre há muita comoção nos casos de morte súbita em jogadores de futebol, né, normalmente em eventos, ainda mais que são transmitidos ao vivo, né. Isso também poderia ser evitado, né, doutor Marcelo? Sim. No Brasil, o caso que teve maior repercussão ficou até conhecido como o caso Serginho, que foi de um jogador de um time de futebol, e era uma partida oficial pelo Campeonato Brasileiro que estava sendo transmitido ao vivo, né? Então, um caso que gerou bastante repercussão. Muitos atletas acabam até omitindo uma doença cardíaca com receio de ser afastado de suas atividades. Mas hoje em dia, os clubes eles exigem dos seus atletas uma avaliação física e uma avaliação médica criteriosa para que essa morte súbita seja evitada. Não dá também para colocar a carreira à frente da própria vida, né, doutor? Exatamente, pôr em risco a carreira. Exatamente. Bom, Saúde em Prática vai para um breve intervalo. No próximo bloco, o que devemos fazer ao se deparar com alguém tendo um mal súbito. Então, continue aí com a gente, o Saúde em Prática volta já. Saúde em Prática está de volta hoje falando sobre morte súbita. E tirando aqui as nossas dúvidas está o cirurgião cardiovascular e professor da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, o Dr. Marcelo Laneza Felício. Dr. Marcelo, retomando então o assunto de hoje, a morte súbita, ela não necessariamente atinge somente os adultos, né? Há também a morte súbita infantil, que atinge sobretudo os recém-nascidos. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Então, nada mais traumático para as famílias do que a morte súbita infantil. Com certeza. De uma criança, uma morte súbita que acontece durante o sono de uma criança aparentemente saudável. Muitos fatores podem estar envolvidos, inclusive a imaturidade do sistema cardiorrespiratório e também imaturidade do mecanismo de despertar dessas crianças durante o sono. Uma das maneiras de prevenção é a posição que a criança deve ser deixada ao dormir. Então, hoje preconiza-se a posição em decúbito dorsal, que é a posição de barriga para cima, porque a posição de barriga para baixo está mais relacionada à asfixia dos bebês. Ou por compressão das vias respiratórias, ou pela criança ficar inalando o próprio gás carbônico exalado durante o sono. E isso ocorre mais frequente quando ela está de rosto virado para baixo. Entendi. Então, para a gente reforçar aí para os papais, para as mamães que estão assistindo Saúde em Prática, sempre, então, a melhor posição, a posição ideal para os bebês recém-nascidos ficarem é sempre dormindo ali de barriguinha para cima, né, doutor? Exatamente. Interessante. Olha, no último bloco, a gente estava conversando agora no bloco anterior, que muitas mortes súbitas acontecem decorrentes de problemas cardíacos, né, que podem ser descobertos até anteriormente. Então, queria que você dissesse um pouquinho quais são esses problemas cardíacos que podem levar à morte súbita, doutor? Na faixa etária abaixo dos 35 anos de idade,
as principais causas são as cardiopatias congênitas, ou seja, aquelas malformações que já estão presentes ao nascimento. A cardiomiopatia hipertrófica é a principal causa nessa faixa etária, seguida por anomalias das artérias coronárias. O que é essa cardiopatia hipertrófica, é isso? O que seria? É uma alteração, uma malformação, onde ocorre um espessamento do músculo cardíaco. E na faixa etária acima dos 35 anos, ainda a principal causa de morte súbita é o infarto agudo do miocárdio. Doutor, tirando essas causadas por conta da hereditariedade, existem outras também que são silenciosas também, que podem vir no decorrer da vida? Sim, principalmente essas, as congênitas, porque elas ou são silenciosas ou vão se manifestar numa fase da vida mais adiantada. Você poderia dar alguns exemplos dessas para a gente? A própria cardiomiopatia hipertrófica e as anomalias de artérias coronárias. Bom, agora quem tem histórico de morte súbita na família, é importante que essa pessoa fique atenta, isso pode acontecer também? Sim, é muito importante essas pessoas ficarem atentas, sim. Se levarmos em consideração que algumas cardiopatias congênitas existe uma associação familiar e também que a principal causa de morte súbita é o infarto agudo do miocárdio e que a história familiar é um fator de risco para o infarto agudo do miocárdio, aquela pessoa com história na família, ela deve passar por uma avaliação médica cardiológica. Que aí, de acordo com a doença, se essa pessoa tiver realmente alguma patologia, é possível tratar essa pessoa e conseguir prevenir, né, que não haja essa morte súbita, doutor? Sim, porque em alguns casos a doença ela é insidiosa e a pessoa ainda não apresenta sinais e nem sintomas. Então, quando ela é diagnosticada precocemente, então você consegue evitar que a morte súbita seja desencadeada. Interessante. Ó, a gente tem agora mais uma pergunta e essa foi feita pela Alessandra. Vamos conferir. Eu gostaria de saber quanto tempo leva quando a pessoa começa a passar mal até o momento da morte. Uma boa pergunta da Alessandra. Sim. Isso vai depender do tipo de acometimento, do problema cardíaco que essa pessoa tem e também do tempo de início do atendimento da pessoa. Então, nesses casos, tempo é igual à vida. Então, assim que identificar o mal súbito, o quanto antes você iniciar o suporte básico de vida e o atendimento, maior a chance de reverter esse quadro. E quais são as ações, o que fazer quando se deparar com uma situação dessa, doutor? Quando você está ali frente a frente a alguém tendo mal súbito, o que fazer? Inicialmente, devemos identificar, né, esses casos. Então, geralmente, a pessoa está caída, ela é encontrada caída, ou deitada, não respondendo ao chamado. Você chama pela pessoa e ela não responde. Não apresenta também movimentos respiratórios ou uma respiração fora do padrão normal. Em alguns casos, a pessoa pode estar até em convulsão por deficiência de irrigação cerebral durante uma parada cardíaca. E aí, tem alguma coisa que a pessoa pode fazer? Massagem cardíaca, não sei, o que fazer nessa situação, doutor? Após a identificação, o próximo passo, que é muito importante, é procurar uma pessoa ao lado ou próxima e solicitar um serviço de atendimento especializado. Sim. Então, devemos sempre chamar ou o SAMU ou até mesmo o Corpo de Bombeiro. Após isso, iniciar as manobras de reanimação. E em lugares também onde existe o desfibrilador externo, então esse dispositivo deve ser utilizado. Interessante. Agora, quais são os procedimentos para realizar a massagem cardíaca, doutor Marcelo? Bom, primeiramente, colocar a pessoa numa superfície plana e rígida,
para as manobras ficarem mais efetivas. A gente está até vendo algumas imagens ali. E depois colocar uma mão sobre a outra, sobre o peito do paciente, na região entre os mamilos, se posicionar de joelhos ao lado do paciente e comprimir com força o tórax do paciente. Essa compressão, a gente deve contar no mínimo umas 2 compressões por segundo, né? E continuar a reanimação até a chegada do suporte avançado de vida. Bom, a gente vai fazer mais um intervalo agora, doutor Marcelo. Para você ir de casa, continue com a gente, que a gente vai falar no próximo bloco sobre os desfibriladores e também como prevenir o mal súbito. A gente volta já. Saúde em Prática está de volta. Conosco está o Dr. Marcelo Laneza Felício, que é cirurgião cardiovascular e professor da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, nos esclarecendo sobre a morte súbita. Dr. Marcelo, a gente terminou o último bloco falando sobre a massagem cardíaca, né? Agora, você citou também o desfibrilador. Como é que funciona este aparelho, doutor? Em 90% dos casos onde ocorre a parada cardíaca, o paciente ele apresenta determinadas arritmias, principalmente uma taquicardia ventricular ou uma fibrilação ventricular que compromete o funcionamento do coração. Então, este aparelho ele é utilizado através de 2 pás colocadas sobre o tórax do paciente. Para desfibrilar, ele entrega um choque, uma corrente elétrica, na tentativa de reverter essas arritmias graves. Doutor Marcelo, agora o senhor Nilson tem uma pergunta e a gente vai conferir. Eu gostaria de saber se o uso do desfibrilador tem reduzido o número de mortes por mal súbito. E aí, doutor Marcelo? Bom, o sucesso do atendimento, de uma reanimação, depende de um atendimento bem executado e com umas taxas de sobrevivência podendo chegar até 50%. Isso são números bastante expressivos. E o fator mais relevante para esse sucesso justamente é o uso dos desfibriladores. Legal. Agora, locais com grande fluxo de pessoas deveriam ter desfibriladores, né, doutor? Agora, além do aparelho, é importante que as pessoas sejam treinadas para usá-lo também, né, doutor Marcelo? Sim. É preconizado ter o desfibrilador em instalações com atividade física acima de 2.500 frequentadores. E também naqueles locais onde tem um fluxo grande de pessoas, como academias, estádios de futebol e escolas também. Mas, além de ter o desfibrilador, é importante a realização de treinamento e sempre com uma certa frequência estar refazendo esse treinamento. Não adianta ter o desfibrilador para atender as normas locais e na hora que precisa utilizar, às vezes não sabe nem onde ele está guardado, quanto mais a utilização desse equipamento. Sim. Agora, doutora, a gente estava comentando aqui nos bastidores do programa que está sendo testado na Alemanha um drone, né, que é um desfibrilador, né? Vem junto um desfibrilador, né? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Na Alemanha tem um programa inicial onde eles estão expandindo o treinamento da população quando se deparam com essa situação e ao identificar as pessoas vítimas de um mal súbito, elas ligam por um telefone determinado e próximo a esse local eles enviam um drone com o próprio desfibrilador. E o desfibrilador, esses mais modernos, eles são autoexplicativos, né? Então, a partir do momento que você liga o aparelho, eles vão orientando a pessoa como utilizar, justamente para diminuir o tempo do início de atendimento e aumentar as chances dessas pessoas que sofreram mal súbito. Uma iniciativa super bacana, né?
Muito legal. Agora, existe o implante de desfibrilador, né, doutor Marcelo? Eu queria que você nos explicasse como funciona esse implante, né, e em quais casos ele é indicado. Existe o desfibrilador externo, que é esse utilizado no atendimento inicial, e também existe o cardiodesfibrilador implantável. Esse equipamento ele consta de um eletrodo, que ele é colocado dentro do coração através de uma veia por um procedimento cirúrgico e é conectado a um gerador de energia que é implantado sob a pele na região anterior do tórax. Uhum. Ele é indicado em duas situações. Primeiro, como uma prevenção primária naqueles casos onde as pessoas têm critérios e uma maior chance de desenvolver uma morte súbita, e como prevenção secundária naqueles que já tiveram uma arritmia grave ou em sobreviventes de um mal súbito. Agora, doutor Marcelo, para a gente até finalizar aqui e encerrar o programa, quais dicas, como prevenir a morte súbita, doutor? Todas as pessoas elas devem ser incentivadas e orientadas a uma prática de vida saudável. Uhum. Isso inclui uma alimentação adequada, uma prevenção e controle dos fatores de riscos do coração e também a prática regular de esportes. Uhum. E é claro, sempre quando vamos iniciar uma atividade física, hoje cada vez mais estamos instituindo a avaliação pré-participação, justamente para prevenir esses eventos de morte súbita. Legal, doutor Marcelo, nosso programa já está chegando ao fim, então eu quero agradecer muito a sua presença e, é claro, a sua disponibilidade em trazer tantas informações para a gente. Foi um prazer recebê-lo, viu? Prazer foi meu, eu que agradeço o convite pela participação. Obrigada. Bom, você aí de casa pode rever este programa e todos os já exibidos em nosso site. A gente se encontra na semana que vem, então até lá. Tchau, tchau.